Fala aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje, acredito que o primeiro de dois vídeos, né? Esse primeiro mais cedo, mais leve, né? Por que mais leve? Ontem estava eu folheando, entre aspas, o YouTube, que não se folheia o YouTube, né? Eu estava folheando o YouTube por aqui e passou um vídeo do nosso ex-técnico, né? Anderson Moreira, falando sobre a chamada, né? Do título era a chamada do vídeo, aliás. Era sobre o Gabigol, né? Ele, lá no Charla Podcast, uma entrevista lá. E aí eu fui assistir, eu falei, não, vou parar para assistir, vou ver isso aí. E aí ele fala do Santos, né? Um corte rápido, até de 7 minutos, mas ele fala um pouquinho do Santos. E eu vi logo o começo, assim, eu falei, pô, acho que vale um react. Então, comecinho eu já vi, mas vou assistir desde o começo aqui de novo com vocês pra gente ver o que ele tem a dizer. Porque se tem uma coisa que o treinador brasileiro faz, é a síndrome do injustiçado, né? Isso é engraçado, porque treinador brasileiro nunca faz besteira, eles nunca erram. Jogador também tem muito disso, né? Mas, tipo assim, depois que eles saem, eles. Tava tudo certo, tudo bem, né? Alguma coisa aconteceu, mas para eles não. Enfim, vamos ver, vamos ver. E eu tô com esse feeling, mas eu vi já que ele fala do Santos, especialmente, como eu falei, né? A chamada sobre o Gabigol. Vamos ver o que ele tem a dizer também sobre isso. Antes, eu só peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, dar essa moral aqui pra gente, é de graça, ajuda bastante. Se quiser se tornar membro também, você ajuda ainda mais. Tem dois tipos de planos, né? Então, se você quiser dar essa moral, tá ótimo. Mas pelo menos o like e a inscrição, fechou? Vou compartilhar a tela aqui com vocês e colocar essa entrevista do Charla. Tá aí na tela o Cantarelli e o Betão, ambos do Charla Podcast, obviamente. Vamos dar play no vídeo. Ó, a camisa do Novo Horizontino, eu não tinha reparado. Ó. Gosto muito. Queria muito uma camisa do Novo Horizontino. Boné também, bem bonito o boné. Vamos lá. A gente foi a campanha de semifinal da Copa do Brasil com o Santos, né? Santos. Cara. Eles começam falando daquela semifinal que a gente perde pro Cruzeiro. Perde no Mineirão por 2-0, né? E empata na Vila em 3-3. Acho que é isso, né? 2-0? Eu acho que é. Vou até olhar aqui, mas tenho quase certeza que é isso. Na Vila, 3-3, um dos resultados mais broxantes, com perdão na palavra, que eu já vi, porque a gente abre o 3-1 voando. O Santos começa aquele jogo amassando, faz 1-0 logo cedo, a Vila vem abaixo. Tava uma doideira aquele dia. E depois, duas falhas toscas que dá uma tristeza até de lembrar. Infelizmente a gente. Ah, não, foi 1-0 só a ida, pode pá. É que tinha o gol fora na época. Enfim, tá bom. Vamos lá. Impressionante, a gente tava. Faltavam 8 minutos para acabar o jogo, a gente tava conseguindo a classificação numa semifinal contra o Cruzeiro, né? Deu o Cruzeiro e Atlético na final, né? É de 14? De 14. Parece que deu a final do Galo. É 14 que o Atlético é campeão, inclusive, depois, né? A final é 1-1 e 2-0 pro Galo. Mas já começa aí, né? O Anderson fala, tava 8 minutos. Tava, né? Aí tu começou a fechar o time, né? E aí? E a gente tira o Botafogo até um pouco antes ali, o Santos, né? E foi um time também, assim, muito... Tinha tudo para poder, assim, chegar a uma final de Copa do Brasil. E a gente estava ganhando 3-1 na Vila, controlado, e de repente uma bolinha jogada pelo Fábio, assim, William Bigode, né? Faz o segundo gol e a gente foi para cima e tomou o terceiro, depois empatou e saiu. É uma falha do Vini, né? O Vini e Dracena, né? Os dois falham em conjunto. Mas, de novo, o Anderson começou a recuar o time muito cedo. E eu falei 1-1 antes, né? Foi o Galo vence os dois jogos do Cruzeiro naquela final. 2-0 no Independência e depois 1-0 no Mineirão. Pensei que tinha sido 1-1. Acho que eu falei 1-1, né? Mas não, tô errado. Foram duas vitórias do Galo. Mas, enfim, aquele jogo, o Anderson recua o time, né? Não só pela mudança das peças, mas pela postura daquele time. Acabou recuando. E aí, bom, deu no que deu, né? Enfim. E aí, em 2015, eu começo lá no Santos, e foi aquele período onde todo dia que eu chegava, um jogador do Santos estava saindo, né? Isso é verdade, porque o pessoal começou a rescindir, que mudou a gestão, né? Saiu o Odílio, entrou o Modesto, e aí tava
toda aquela questão de pagamentos atrasados e tal, isso é verdade. Eu vou aumentar só um pouquinho a velocidade aqui, deixando 1.25 para o vídeo não ficar tão grande. Aí o Arouca saiu, o Aranha, Edu Dracena. O que em alguns casos foi ruim o jeito que saiu, mas assim, o Arouca já não estava bem em 2014, o Dracena não estava bem em 2014, o Aranha não estava bem, enfim, era um time que acabou que na virada do ano deu uma rejuvenescida, não da forma como deveria acontecer, né, claro, mas não é como se todo mundo ali tivesse bem, tá? Quem mais ali? O Mena, todo mundo. Horroroso, Mena, horroroso, péssimo. Um dos piores laterais esquerdos que eu já vi no Santos. Um entrou na justiça para poder... Aquele período difícil. A gente montou um A time galera bom. que vinha de 11, 12, né? Exatamente. Aí a gente monta um time bem qualificado, assim, e a gente vai muito bem no Paulista, até que eles me mandam embora invicto ali, né? Tava invicto e eles me mandaram embora. Mas por quê? Então, peraí. Eu tinha visto até um pouquinho antes daqui. Calma aí. É verdade, ele estava invicto. Só que o único clássico que tinha empatado com o São Paulo, ele só tinha pego baba, e naquela época era bem diferente, né, do que é hoje. Assim, não tinha tanta disparidade entre os times grandes e pequenos, mas você sobrevivia bem, né, sendo um time grande. E assim, ele teve várias questões que eu não sei se ele vai abordar daqui a pouco, mas eu lembro uma bem clara aqui que daqui a pouco eu cito. Se ele não falar, eu lembro. Mas ele tinha outros problemas internos ali também, né? Não foi, nossa, o time tava voando e eu fui demitido do nada. Não foi bem assim, né? É coisa do dirigente, né, cara? Assim, eu não consigo te explicar assim, por que foi, né? Mas eles não tinham me contratado. Eles não gostavam muito, assim. O cara. Mas porque mudou? Porque mudou. Era um presidente. Que era o. De 14. Odílio, acho que é o Odílio. Odílio. O Odílio que assume, não eleito, né? O Laor foi afastado porque ficou doente e tal, e aí acabou que depois o Odílio assume, né? Não foi eleito e depois sai entre o Modesto. Acho que é o Odílio. No 15 já. Aí já era o. Morreu. E aí, quando tem essa mudança, é claro que o dirigente, eu não trouxe esse cara. E é um cargo de confiança, né? Sim. É um cargo de confiança, então saímos. Agora, dirigiu. Qual era o seu time na Copa do Brasil? Lembra pra gente? Poxa, vou lembrar de todo mundo. Eu vou tentar adivinhar aqui. Calma. Quer ver? Ele vai começar o Aranha, claro. Aranha, na direita era o Ferraz, não. Era o Cicinho, o búlgaro Cicinho. Dracena na zaga, o Vini, o Mena, como ele mesmo já citou. Eu acho que no meio joga o Arouca e o Alisson, se eu não estou enganado. Arouca, Alisson, Lucas Lima, Gabigol, Robinho e Rildo. Acho que era esse o time. Aranha, né? Eu acho que era o Cicinho, lateral direito. Aí, tá vendo? Era Edu Dracena e David Braz? Pode ser. Na lateral esquerda era o Mena. Pode ser que seja o Braz e o Vini jogou aquela partida, eu não lembro, mas eu tenho certeza que o Vini atuou contra o Cruzeiro. Era Arouca, Renato. Não, o Renato estava no banco. O Renato vira titular efetivamente em 2014. Renatinho. E aí eu não sei se era o Thiago Ribeiro. Era o Gabigol. O Thiago Ribeiro atua como titular mais, né? Com o Anderson, 14, tanto que ele faz o gol maldito, né? Contra o Vitória. Talvez para aquele jogo tenha sido uma situação específica de colocar o Rildo e eu não lembro por quê. Pode ser. Robinho. Damião. O Damião também, eu acho. Agora eu fiz aquela contratação. O Robinho eu tava na dúvida, porque 15 eu tenho certeza que o Robinho tava, mas eu acho que o Robinho tava em 14 também. Não tinha mais o Ricardo, não. O Ricardo foi 15. O Ricardo começou 15. Que aí encaixou, assim, era o Ricardo Oliveira, era o Giovani também tava. Caveirinha, né? O Lucas Lima também jogava nesse time. Lucas Lima. Aí a gente deu uma ajustada, era o Ricardo. O Giovani começa o ano como titular com o Oswaldinho, né? O time do Oswaldinho e Alegria. Depois ele é demitido, aí o Giovani sai. Mas o Giovani começa o ano muito bem, né? Como titular daquela equipe, é verdade. Depois ele tem uma bela queda. Oliveira, o Robinho na esquerda, o Lucas Lima aqui e o Giovani pela direita. É um time também que vai ele. Aí já é 15, né? Quando ele fala isso aí, já é 15. Que aí o Arouca já sai, o Renato vira titular. O Lucas Otávio ganha a vaga, mas não é com o Anderson, é depois.
O próprio Robinho, né, que termina o Campeonato Paulista e depois sai, né? E aí o Giovani, sim, jogava pela direita, o Gabigol e o Ricardo Oliveira também, enfim, aí já é um pouquinho diferente. Atropelava, assim. E Gabriel Barbosa, o que você pode falar sobre ele? Cara, o Gabriel, Mas assim... menino, né, quando você conheceu, né? Menino. Mas da assim. geração menino milionário. Ele, Jean Scherer, né? Essa galera aí. Exatamente. Neymar. Já tinha um salário milionário na base. Já. Assim, cara, ele sempre foi muito bom jogador, assim, muito qualificado, muita personalidade, às vezes com alguma dificuldade de escutar algumas coisas. Né? Isso é verdade. Eu, pelo menos, escutava isso do Gabigol. Tipo, eu tinha conhecidos meus que trabalhavam no Santos que falavam disso. Mas acho que é um pouco normal até. A gente sabe que isso acontece no Santos direto até hoje, talvez. Hoje talvez seja um pouco menos até, mas enfim, acontece. Normal. Achando que a forma que ele pensava era a única forma para poder dar certo. Mas assim, foi muito importante. Em 2014 ele joga, ele era titular. 2015 ele não começa a titular porque ele foi para a seleção brasileira sub-20, uma seleção que Pô, eu não lembrava disso. Acho que é verdade, acho que tá certo. não foi bem. Eu acho que eles não classificaram para o Mundial. E o time tinha encaixado já com o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira tinha voltado. Aí encaixou Ricardo Oliveira, Robinho, Lucas Lima e Giovani. Aí não tinha como ele começar, né? O Ricardo fazendo gol assim, um atrás do outro. Ele ficou como opção. Né? Imagino. Aí nós... acho que em 18 ele ou 17 que ele joga pelo lado com o Ricardo. Eu acho que com o depois Dorival. Acho que o Robinho sai, não sei. Eu acho que aí já é 15 ainda mesmo, que o Gabigol joga pelo lado direito, o Giovani sai do time, ele é meio que o falso ponta, vai, tipo, um atacante jogava pelo lado direito, com o Ricardo Oliveira, 2016, inclusive, ele é campeão paulista, jogando muito bem por ali também, né? Realmente o Dorival ajusta um pouquinho essa situação ali. E que ele, Ricardo, acho que 17 ou 18. Eu acho que até em 15, depois que eu saí lá, ele começa a jogar um pouquinho mais no lugar do Giovani, que estava muito bem com a gente lá. Um dos lados. Mas não era dele, assim. Era assim, um encaixe, porque a dele mesmo era atacante, né? Eu sempre achei ele um baita de um atacante. Centroavante que faz muito movimento de profundidade, né? Ataca o espaço. Ataca o espaço. Agora, colocar no banco não é fácil. Já jovem, já... cara. Mas assim, nunca tive problemas. Pô, titular o Ricardo, né? Peraí, nunca teve problema, é relativo. Eu vou até levantar o que eu falei antes, até mais para finalizar já esse vídeo, já tá no final do React. Ele teve problemas naquela época com alguns meninos que se não tinham acabado de subir, tinham pouco tempo de profissional, né? E ele teve problema, eu acho que foi com o Gustavo Henrique. Eu tô procurando aqui. É isso mesmo, olha aqui, olha só. Matéria do Bruno Gilfrida, que estava na época no Globo Esporte. Hoje ele ainda está, né? Mas cobrindo São Paulo. Conflitos e destempero em treino. Os bastidores da queda de Henderson. Técnico do Santos é demitido após problemas com garotos do elenco. Depois da notícia, porém, ele ainda concede entrevista coletiva sem demonstrar chateação. A passagem durou 6 meses, tal. Tudo bem, falou aquelas coisas e tal. E aí, no meio do texto, aqui, logo no primeiro parágrafo, o treinador se indispôs com os jovens do elenco e perdeu o respeito dos mais experientes, além de não agradar o presidente Modesto Roma, igual o próprio Henderson falou mesmo. Com reclamações públicas direcionadas a garotos da base, boa parte delas direcionadas a Gabriel, o Gabigol, né? Uma das principais promessas do clube. Quer ver? Aí, durante o treino, o ápice do descontentamento do time com a maneira como o Henderson lidava com os garotos foi o próprio dia de sua saída. Durante o treino do CTI Pelé, o comandante gesticulou mais do que o comum e deu broncas em Giovani, Lucas Lima e Gustavo Henrique, além de simular um passe e acertar a bola no zagueiro Wesley, que apenas se defendeu com força. Ih, rapaz, não lembrava dessa. Eu lembrava da discussão, não de acertar a bola no Wesley. Meu Deus. Esse foi só o começo da quinta-feira agitada do CTI Pelé. Pouco mais de meia hora depois, o treinador conversou com jornalistas como se nada tivesse acontecido. Mas Modesto Roma garante que já o havia demitido no intervalo entre o trabalho e a entrevista. Na coletiva, o técnico chegou a projetar a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto no próximo domingo, lá no estádio, né, Santa Cruz, no próximo domingo da época, é evidente. Beleza, fala sobre a demissão. E aí
O Gilfrida continua no texto, né? O Globo Esporte também apurou que o atacante Robinho foi responsável por avisar os companheiros de elenco em um grupo no WhatsApp. Alguns deles, incomodados com a postura ríspida do treinador, comemoraram. Meu Deus do céu. É complicado, hein? Complicado demais. Então, assim, tem ainda relatos até embaixo, de novo, que o clima era muito bom e tal, mas a relação com o treinador não era muito disso, justamente por causa dessas broncas, algumas discussões fora do tom, que os experientes consideravam fora do tom até, e, enfim. Assim, então ele fala um pouquinho como se fosse um injustiçado, né? Não foi bem assim, Anderson, não foi bem assim, né? A campanha era legal, mas o próprio desempenho dele é dos melhores, né? O último jogo dele, se eu não me engano, foi aquele contra o Linense, que o Santos vence por 5-2 no Pacaembu, e eu acho que ele é demitido depois desse jogo. E não foi lá grande coisa também. Enfim, o Gabigol, com quem ele teve aí problema, ou ele fala que não teve, mas teve internamente, termina aquele ano com 21 gols, né? A primeira temporada dele efetivamente no profissional, vai muito bem, em que pese as questões um pouquinho extra-campo que ele tinha de ser um cara um pouco marrento e tal, difícil de lidar talvez, mas não foi bem assim, Edson. Calma lá também, né? Calma lá, calma lá. Porque o Ricardo já tinha naquela época ali uns 30 e... Lá vai, 37, 37, 37. Eu não imaginava que o Ricardo fosse chegar aqui, né? É um craque, né? Nossa. Sim, gostei muito. Ele... É quando o Ricardo Oliveira chega da Arábia, né? E chega com aquele contrato de produtividade famoso, né? Ele recebia supostamente só 50 mil e tinha bônus por gols e tal no final do ano, no final do Paulista. Ele é artilheiro do Paulista, o Santos é campeão, sem o Anderson já, né? Mas realmente o Ricardo Oliveira chegou voando naquele começo de 2015, né? E ganhou a vaga de titular, é verdade. O tempo dele, assim, ó. O Ricardo era o seguinte. É isso então, pessoal. Finalizei que depois aquele último minutinho ali ele fala, elogio pro Ricardo Oliveira, depois fala da questão do Gabigol, a passagem dele do Flamengo, já não é interessante pra cá pra gente. Mas calma lá, né? O pessoal no Brasil tem um pouco dessa, né? Tanto treinadores quanto jogadores. Depois de um tempo, meio que vai se esquecendo algumas coisas, pontuam-se outras. Não foi bem assim, ele não foi injustiçado aqui. O trabalho não era grande coisa. A Copa do Brasil lá, a perda não foi culpa dele, é bem verdade. Mas calma também, né? Teve muitos problemas de relacionamento aqui e muita coisa que acontecia e vazava, e aí ficavam bravos que vazava, mas não deixava de acontecer. É mais ou menos o que acontece hoje em dia, só que naquela época eu acho que era até um pouquinho mais chato. Mas não sei, mas não foi injustiçado, né, Anderson? Calma. Anderson tá muito bem lá no Novo Horizontino. Vai, se tudo der certo, né, vai subir com o Novo Horizontino da Série B. Tá fora de G4 no momento, né, mas tá ali com 47 pontos, um ponto atrás só do CAP de Odair Hellman, olha só. Então é isso. Gostou desse react? Só para divertir, começar a sexta-feira bem, vídeo tranquilinho. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!